Depois de 3 episódios com ação e mais direcionados ao protagonista, o último episódio de Solo Leveling deu uma pisada no freio, dividiu a atenção com o restante do elenco e restabeleceu a posição de Sung Jin-woo nessa história. Ele é oficialmente 10º ranking S da Coreia do Sul. Antes de falar disso tudo, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. E sim, o ritmo está frenético, mas eu já vou começando aqui falando que já não colava mais essa historinha do protagonista sobrevivendo a várias dungeons mortais, saindo ileso, algo improvável de acordo com seu histórico e ficar como um rank E. Ele passou por uma reavaliação e chocando até a funcionária que acreditou ser um defeito da máquina, o martelo foi batido. Ele é rank S. Detalhe é que a máquina nem sequer pôde medir o seu poder e considerando como o sistema trabalha para evoluir o seu potencial, é possível dizer que talvez ele seja até mais forte do que alguns dos outros 9 ranks S da Coreia do Sul. Esse não é o foco aqui, pois o surgimento de um nível S atrai a atenção. O Baek da Tigres Brancos já era interessado nele, mas nesse episódio também apareceu o Choi da Guilda Hunter e principalmente o presidente da associação. E é aqui que entra o elemento mais interessante explorado nesse episódio. Existe a ameaça de portais, monstros, mas o ser humano por si só, com poder, é um perigo. Existe uma necessidade de equilíbrio entre essas guildas, fica até subentendido que seus líderes não se dão bem e para equilibrar a balança há a Associação de Caçadores. Ela trabalha para que essas guildas não extrapolem em poder, nenhuma pode ficar muito acima da outra. O surgimento de um novo rank S ameaça essa dinâmica e quais os riscos? Ora, Solo Leveling na primeira temporada já mostrou que crimes são realizados nas raids, há verdadeiros psicopatas entre os caçadores, o próprio Hwang Dong-soo pode ser descrito como alguém minimamente difícil de lidar. Agora, imagine uma treta entre guildas. Pior, imagine uma disputa de nível internacional entre elas. Isso geraria um caos. Em suma, os portais são um risco, mas os poderes que surgiram deles podem fazer com que a humanidade se destrua. O presidente Go Gun-hee, acho que é assim que se fala, bateu um papo com Sung Jin-woo e o convidou a ser da associação. Ele é bem direto e fala que não tem como pagar tanto quanto as guildas, mas há alguns privilégios, influência governamental e um trabalho muito menos puxado do que lutar em raids. Esse último ponto foi o que afastou o Jin-woo de se juntar à associação. O Sung reconhece as possibilidades do convite, mas nessa dinâmica de lutar, subir de ranking e seguindo a lógica do sistema, ele precisa de ação, ele precisa de batalhar. Ele tem o foco agora de curar a mãe dele e nada mais. Ele recusa o convite e segue essa jornada de forma solo. O episódio também mostrou que após a luta do pai do protagonista com o Hwang Dong-soo, fica meio nítido que o pai também é um rank S, provavelmente bem acima da média. Mas não só isso, como também alguém que parece saber de muita coisa. Esse cara tem a noção de que alguém ou algo despertou, que essa pessoa é perigosa e é um necromante. A forma como ele aconselha o Dong-soo a não voltar para a Coreia expõe isso. Mesmo com algumas pequenas exposições, restam algumas dúvidas. Por onde esse cara andou nesses 10 anos? Ele realmente estava perdido? Não parece ser o caso, afinal ele reapareceu sabendo até demais. E principalmente se ele sabe que é o próprio filho que surgiu com um poder bem diferente. Pontos importantes. 1. Ficou implícito que o Go Gun-hee possivelmente é o rank S mais forte da Coreia do Sul. 2. O Sung Jin-woo se tornou tão interessante para o presidente devido ao fato de sair do rank mais baixo para o mais alto nível de poder, algo que fez ele até questionar a sua idade, e também pelo fato do Sung ser imprevisível. Por que será que esse cara decidiu ir numa guilda de rank A como minerador? Isso nos leva ao ponto 3, que é, o presidente não sabe que na busca por grana e para ter um equipamento melhor para voltar ao castelo demoníaco, Sung Jin-woo quer vender a orbe em um site de caçadores. No entanto, seria deveras estranho uma pessoa classificada como rank E ter esse objeto. Portanto, o Samsung resolveu ir nessa raid de alto nível para que assim tenha uma desculpa caso questionado a procedência desse objeto, dessa orbe. 4. A galera realmente pega no pé dos ranks E. Há pelo menos 2 pontos específicos aqui no episódio que mostram que eles são vistos como ralé. Nesse rolê com o minerador, o Sung acabou surpreendendo pela sua força de trabalho e a organização dessa missão é bem peculiar. Os caçadores eliminam todos os monstros, exceto o boss. Os mineradores entram, pegam tudo e depois os caçadores voltam e derrotam o chefão. O grande X da coisa aqui é que no horário do almoço, Sung Jin-woo ficou muito curioso para saber como é esse chefão, foi lá dar uma olhadinha, queria dar uma espetadinha no bichão. Ele queria cutucar o boss, pois destruí-lo não seria legal, causaria o fechamento do portal e um prejuízo para Hunter, se bem que eu tenho lá minhas dúvidas se ele estava se importando realmente com isso. Mas quem chegou?
a Cha Hae-in, a vice-presidente da Hunters, também uma Ranking S, e segundo Sang Jin-woo, alguém que tem uma aura similar à do presidente da associação, ou seja, a garota é braba. O episódio fechou com esse baita gancho, também foi um episódio muito interessante para ampliar as questões desse universo, mostrar que talvez essa não seja uma história convencional de heróis, vilões, bem contra o mal, nada disso. Solo Leveling gradativamente vai desenvolvendo suas camadas, deixando seus mistérios e toda semana, mesmo quando não há ação, ainda consegue entregar uma experiência muito legal. É isso, galera, esse foi o meu comentário sobre o quarto episódio. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, um abraço para você. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, fica à vontade para deixar suas teorias, opiniões nos comentários, compartilhe com seus amigos, daquela engajada que ajuda demais o canal a crescer, e é claro, eu vejo vocês nos próximos lançamentos. Até mais!